a gente junta aqui, né? Esse dia importante e a gente junta todo o processo realmente de dia, né? De ouvir alguns astrólogos, ontem eu fui no evento, achei interessante que o astrólogo colocou. O quanto esses eventos mexem com a gente, né? Principalmente eclipse, a gente não tem ideia, e também os portais. Por que que o eclipse mexe com mais um e mais outro? Não sei como é que vocês estão sentindo aí. Porque depende de onde a gente nasceu. Se você, eu não sei, eu acredito que pela astrologia dá para descobrir. Se a gente veio, eu achei muito interessante, ele falou, se a gente veio de um eclipse, a gente fica mais mexida ainda, e vai depender muito. O que, que eu percebo hoje? As coisas, igual constelação, as coisas ficam meio generalizadas. Então, por exemplo, a eclipse está mexendo com todo mundo? Nem tanto. Por quê? Achei interessante que ele até ele fala, ele comenta sobre isso, você vai pegando de um de outro, né? Se a eclipse a gente não vê, essa coisa não vai dar aqui no Brasil, a gente vai sentir menos na onde vai dar. Uma outra questão que acontece, assim, bastante, depende da onde, de qual a posição que a Lua vai estar na minha casa. Então, vai mexer comigo numa coisa, pode mexer, e pode não acontecer nada. E vai mexer com outro muito mais. Então, é para observar, sabe, essas coisas. É igual a constelação familiar. Tem gente que tem uma falta de pai ou uma falta de mãe e não sente na vida, tem sucesso e vive uma vida totalmente boa. Tem outras pessoas que elas sentem tanto uma situação vivenciada, ela viveu tão forte e ainda está afetando não só o profissional, mas relacionamento amoroso, relações com os filhos, que afetam um monte. Então, como que a gente vai entendendo isso, né? Então, depende também do grau de sensibilidade que a gente está aqui, está vivendo, ou uma situação realmente que, por exemplo, o que pega muito também, se a gente é muito corporal. Então, por exemplo, quem apanhou muito dos pais e tem uma sensibilidade corporal vai sentir muita dor. E quem não liga para dor corporal, mas o pai e a mãe falou muito, é como se tivesse batido. Sofreu abuso psicológico. Afeta tão quanto. Ou, por quê? Porque tem uma sensibilidade. Não sei se você já viu da PNL, a gente tem os sentidos. Então, tem gente que precisa ver, você está ali, precisa desenhar para a pessoa. Então, porque ela é muito visual. Tem gente que é muito pele. Então, eu sou bastante pele, por exemplo, não sei como é que vocês são. Quando vocês precisa conversar com a pessoa tocando, então a gente é muito pele. Tem gente que é muito ouvido, que é o que ouve. Então depende de como a gente é na vida, que aquilo vai afetar o quanto para a gente. Por isso que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Então, tem questões que não afetam o outro. Você fala assim, nossa, mas por que não afetou o outro e afetou a gente? Então, tem vários pontos da vida da gente que acaba dessa forma. E o que, que acontece? Isso ouvindo mais uma falando para mim também de um outro astrólogo, achei interessante isso. Ele falou o seguinte: quem que vocês acham que é a gente que escolheu estar naquele dia, com a lua daquele jeito, com o sol daquele jeito? É a gente que escolheu. Se vocês acham que não, por quê? E nós escolhemos aquela família. Eu sempre falo isso. Ontem, conversando com uma moça, que fui no evento, ela estava falando muito da família dela. Ela falou assim: olha, foi muito interessante. Ela falou assim: ela para vir no evento meu, mês passado, ela não veio. Daí ela falou assim para mim assim, e eu conheci, fui no evento, conheci ela. Daí ela falou assim para mim assim: eu quero resolver uma situação com a família do meu pai e eu quero excluir todos eles. Eles não fazem parte da minha vida. Aí eu respirei fundo, falei, então, é aí que tá. Talvez a história nem resolva, porque você quer excluir todos.
Só que você tem que lembrar que 50% você é deles. Ah, mas eu não gosto dos meus primos, eu não gosto de que. Então, a pergunta da vida da gente, que eu sempre falo para meus clientes, qual é? Você que nasceu depois. Então, para que você nasceu nessa família? Que sintonia que você tem? Porque eu fiz essa pergunta, né, para ela ontem. O que está acontecendo? Ela só comentou mais ou menos uma situação de herança. O que aconteceu que você está nesse emaranhado de herança? Que histórico que você tem na sua vida passada que você nasceu nesse sistema? Às vezes, como a constelação ela nos mostra que são 20, eu já vi uma constelação de Bert, 25 gerações, quem disse que não fui eu que provoquei, né? Quem disse que não é a gente que provocou aquela situação para vir aqui e a gente fica no ciclo vicioso. Uma vida um faz, outra vida tu faz. Uma vida um faz, outra vida tu faz. Quem disse que não é? Então, quando a gente abre uma constelação e a gente olha amplo para isso, não, por que eu escolhi nascer naquela lua? Por que eu nasci escolhendo aquele sol? Por que eu escolhi meu ascendente? Por que eu escolhi aquele pai e aquela mãe? Por que eu tive essa ressonância? Então, o universo todo, ele conspirou para eu, vocês estar aqui. E para ser mais fácil eu passar por essa situação. E para vocês também. Então, a gente veio trabalhar, se a gente quiser ver mesmo, a gente vê o que veio trabalhar. É que a gente não quer ver. Lá no fundo, a gente não quer olhar para aquilo que realmente eu preciso me trabalhar. Porque se a gente quiser olhar, se a gente fizer um mapa, é, se a gente for olhar para a constelação e olhar, e vai olhando, a gente vê os nossos pontos fracos que a gente precisa melhorar. A gente vê. A gente vai, a constelação mesmo, ela nos mostra, ela me mostrou também em algum momento, o quanto a gente é arrogante. E a gente nem sabe que é arrogante, porque a gente tem na nossa ideia que você ajuda as pessoas. Você não ajuda ninguém, você não ajuda os pais. Aí você se arroga. Então, quando a gente vai reconhecendo isso, por exemplo, lá no meu mapa, já tinha sido 2002, que eu fiz para o meu primeiro mapa, aqueles mapas assim, de internet mesmo, assim, de internet não, né? De mapa assim, tinha computador na época, mas aqueles mapas mesmo assim, que era disquinho, né? Diz que tinha os programas de disquinho. E ela falou o seguinte, ela falou assim, você nasceu de um pai ausente, então você já vem num pai ausente com uma mãe que seria mãe e pai. Eu falei assim, tá. Se eu já sabia disso, mesmo sabendo disso, eu ficava falando que meu pai era ausente. E brava com isso ainda. Então, por que eu nasci? O que eu preciso aprender com esse meu pai ausente? Então, eu precisei desenvolver mesmo. Eu vim para desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Eu vim para ter um pai que me mostrava trabalho. Então, para me vivenciar tudo que eu vivi, e para vivenciar, para ter o marido que eu tive, para minhas filhas ter o marido que ela teve, então a gente veio ali meio que pré-destinado. Então, para me ter tudo isso, eu precisava desse pai. Eu precisava trazer as minhas filhas, as três filhas que eu tive, precisava casar com esse meu marido para ter ela. Então, eu tinha um comprometimento. Eu tinha um comprometimento com a espiritualidade, então eu precisei nascer. Então, eu nasci Sagitário, que foi muito mais fácil. Eu sou da numerologia 7, eu já vim passar conhecimento muito mais fácil. Só que eu tive uma mãe castradora, que me pegou na comunicação. Só que ela fez isso para me proteger. Por quê? Só que pegou na comunicação. Porque se ela deixasse, eu ia ser a porra louca, uma sagitariana que não ia parar em lugar nenhum. Eu falo que só parei porque eu engravidei. Porque eu falava assim que eu não via a hora de ter 18 anos para buscar. Aí, 17, quase 18, faltando 3 meses para 18, eu engravidei. Então, se a gente vai entendendo esse trâmite que é a vida, você vai abrindo um lugar que o Bert fala muito, a constelação fala que é o assentir. É além de aceitar. A gente vai entrando num lugar de gratidão profunda e uma aceitação profunda do quem é meus pais. O que eu demorei para entender?
que é o que a gente usa, né? Então, eu resolvo tudo que é do outro rapidinho, tá? E aí, o que que acontece? Qual o meu benefício em cima disso? Quais são os meus ganhos? Então, se a gente fizer uma listinha, o que que eu perco, né? O que que eu estou ganhando, que é como você falou, sobre a questão de eu resolvo tudo para todo mundo, então eu tô todo mundo me chama, eu sou vista. Isso é uma coisa, só que eu sou vista de forma errônea. Porque quando a gente precisa do outro, ninguém vai vir socorrer a gente. E a isso eu vou para um lugar muito ruim, que é o quê? Eu me frustro. Quando eu me frustro, o que que eu estou alimentando dentro de mim? Ah, aquela minha dor lá de trás. Não, tem um livro, que é o livro As Leis da Ajuda. Gente, ele é incrível. Se vocês quiserem, até mandem PDF, quem puder. Porque, assim, não é o que Bert trouxe da ajuda não tem nada a ver, não é só para terapeuta de constelação, não, tá? Até acho que eu vou até marcar para a gente falar disso. Na semana que vem eu não vou ter grupo, mas daqui 15 dias eu vou falar sobre as cinco ordens da ajuda e a gente faz uma dinâmica disso. Por quê? Porque ele traz tanta consciência, porque assim, eu só ajudo com aquilo que eu tenho. Gente, a gente não dá. Presta atenção, por exemplo. Vocês dão um presente para os outros que você não tem? Já prestar atenção que a gente não faz isso? A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Vocês não vão dar um fogão se vocês precisam comprar um fogão para vocês. Vocês dão uma outra coisa, mas o fogão vocês não dão. Então a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então a gente vai entendendo isso. E aí a questão é que quando você começa a dar demais, o teu corpo ele vai gritar, porque a gente vai ter que compensar. E é essa observação, quando você dá muito, faz pelo outro, aí tem duas formas. O outro pediu, a gente tem que ser humilde o suficiente, a gente tem que dar para o outro a humildade do outro te pedir, a humildade do outro te pedir para fazer isso, para te ajudar, porque a gente precisa ser humilde para pedir. E a gente vai para um lugar, como você falou, da questão que a hora que eu preciso, ninguém me ajuda, porque a gente não aprende a pedir. Por quê? Porque a gente foi para arrogância. Do sistema, a gente é o grande. E quando a gente pede, a gente vai para um lugar que é humilde. Eu estou pedindo ajuda. E outra coisa também, quando eu peço ajuda, e quando o outro me pede, ele tem o direito de falar não. A gente precisa dar o direito para o outro. Qualquer coisa que eu peço, eu preciso dar o direito para o outro me falar não. E é o contrário. Quando o outro fala não, quer dizer que você, principalmente para filho, você pode, você consegue. Quando a gente fala não para o outro, a gente está falando sim para a gente e está falando para o outro, você consegue. Então, o não, se a gente prestar atenção, a gente fala não para tudo. Principalmente para gente adulto. Você consegue. Você vai resolver. Você faz. Então, a gente vai entendendo o que a gente precisa, quando você pode ter consciência, é começar a olhar e ver o que está por trás. A constelação é uma ferramenta, tem todas as ferramentas, né? Tem várias ferramentas que traz essa consciência, por que está por trás. O que está lá, por que eu nasci nesse pai, por que eu nasci nessa mãe. Uma coisa, gente, o nosso lugar aqui, que é a hierarquia, qual lugar que a gente aqui, quantos filhos essa mãe, esse pai perdeu. Então, a gente entende, se a gente toma, gente, se a gente entendesse os papéis, então tá. Quando eu vou conversar com a minha filha, com as minhas filhas, quando eu vou resolver, eu sou mãe. Aqui, gente, eu sou terapeuta. Aqui eu não sou mãe. Quando eu vou vender algo, eu preciso ir para a empresária, para a vendedora. Se a gente entendesse os diferentes papéis e nadasse por ele como se fosse deixasse o rio me levar, mas a gente confunde tudo. A gente quer ser mãe quando, como terapeuta, o cliente vem, ele vem para buscar uma mãe. A gente que tem que se posicionar.
Então, se a gente é, ai, amiga, é só amiga. Mas a gente confunde tudo, a gente quer salvar. E vocês já viram, isso é a dica mais, né? Quando você fala para o outro que está te traindo, quem fica ruim da história? Porque a gente fica, não está ajudando. A gente está se intrometendo. Tem gente que sai e vai lá no outro com o intuito de ajudar. Pelo contrário, está se intrometendo na vida do outro. Eu tenho duas clientes nesse tempo todo, que são duas clientes que fez os pais se separarem. E atormentou, não é que fez, né? Já tinha uma separação e atormentou muito seus pais se separarem. Olha, passamos apuro para ela arrumar um relacionamento. Ela ficou tão emaranhada. Por quê? Porque ela mudou muito de posição. Então, dentro dela, os pais nunca podem se separar. Quem se separa é o pai e mãe. Mas não é o pai e a mãe, é o homem e a mulher. O pai e a mãe dentro da gente não pode se separar. Quando elas começaram a fazer isso pelas mães, separa mesmo que meu pai é ruim, que meu pai é ruim, entra no julgamento pelo pai. Então, o pai é ruim, não. O pai não é ruim. Tem que separar de novo o papel. Quem é ruim é o marido da minha mãe. O que tem que fazer? Não é nem o marido da minha mãe, é o marido da mulher dele. Quem que tem que saber que tem que separar ou não é essa parte mulher da nossa mãe. Então, se tem uma falta de pai, quando vai buscar um relacionamento, que é um pai. E o homem é a mesma coisa. Ou, dentro da homossexualidade, também. E aí? Como fica? Confunde os papéis. Se você tem uma falta de irmão muito grande, ou perdeu irmãos, busca um relacionamento. Daqui a pouco, o que acontece? Fica irmão do casal. Não tem mais sexualidade. Então, o que vai acontecer? Então, a dinâmica da constelação é muito louco. Hoje estava assistindo meu professor falando de obesidade, estava fazendo até uma constelação de obesidade. O que é obesidade? Né? O que é compulsão? A pessoa come, ou come, o outro vício. É para preencher que? O que é para preencher dentro da gente? O vazio? Que vazio é esse? Por que a gente está vazia? O que está faltando? Por exemplo, aqui o copo está cheio, quase cheio, né? Se eu encho, se eu bebo água, ele vai ficar vazio. O que está faltando aqui dentro? Água. O que está faltando dentro da gente? É isso que a gente precisa descobrir. É isso que a constelação nos traz. O que está faltando dentro daquela pessoa que é compulsória? Então, o que a gente tem que começar a fazer? É pôr a nossa cabeça para olhar amplo, é o que a constelação nos traz. Eu começo a olhar amplo. O lado yin e o lado yang. O lado vítima, o lado perpetuador. Por isso que Bert fala que os dois precisam unir dentro. Quando aconteceu morte, ele fala que as pessoas precisam se unir. Por quê? Porque a gente precisa unir dentro da gente. Porque a gente não é dual. Aqui a gente está vivendo dualidade. O que mexe com a gente? Porque a gente vai se perguntando que dinâmica que eu estou fazendo ali, que eu estou nesse papel. Isso que aconteceu comigo, de eu viver uma história de uma situação repetitiva, que foi repetindo, né? De eu viver uma história que foi repetindo, eu só vi o contrário porque é uma dinâmica que nunca aconteceu na minha vida. E aí, quando essa dinâmica começou a acontecer, e aconteceu agora em um mês e meio, eu não estava entendendo por quê. E aí eu falei, nossa, preciso fazer terapia para olhar para isso. Porque é uma coisa que estava me incomodando, mas não é que estava me incomodando a dinâmica que eu estou vivenciando, estava incomodando porque eu vivi isso no meu passado. E sem prestar atenção, gente, uma outra coisa. Não é porque eu sou consteladora, porque eu tenho que a gente não cai, não, tá? A gente cai sim, a gente se pega sim. E se hoje eu entendo muito e caio, não fico no orar e vigiar. Eu entendo que é orar e vigiar, mas vivenciar orar e vigiar por 24 horas eu não vivencio. Se perde mesmo, aí fala, escreve para mim onde você perdeu aqui. Aí a gente vai de novo. Então, se a gente entende que, vai entendendo, para que eu nasci nessa família? Lá do meu pai,
o lado da minha mãe. Se igualzinho essa moça que eu conheci ontem, ela negligencia o lado do pai. Ela tá negligenciando ela, o pai? Não, ela está negligenciando ela. 50% do que tem dentro da gente. Então, quando a gente exclui algo ou uma situação que a gente não quer, é como se a gente pegasse uma parte da gente, a gente pega, corta a mão e deixa lá. Só que não adianta cortar a mão. Por quê? Se eu corto a minha mão, vocês já viram aquele photo killing? É muito interessante. Quando eles fotografam, é muito interessante aquilo lá. Está vindo máquinas, né? Que vai realmente fotografar a nossa aura, tá? Diz que tem umas coisas assim muito boas para vir. A photo killing, ela fotografa a nossa aura. Então ela pega uma folha e fotografa a folha. E ela corta a folha no meio. Sai o desenho da folha inteirinha. Então é uma ilusão que eu cortei algo, que eu excluí algo. Vai voltar? Vai voltar aqui. E a questão é, se eu ajudo o outro, e depois se eu começo a fazer pelo outro, eu começo a ser a chamada, todo mundo começa a me ver. Eu vou indo para um lugar, vocês, qualquer pessoa, eu já fui para esse lugar de arrogante. Só que a gente não presta atenção que é arrogante. Dentro da gente, a gente está assim, eu estou ajudando por alguma coisa. Ou por uma religião, ou porque eu acredito, mas o outro não me vê. Ah, não, mas eu vou lá e vou fazer. Outra coisa perigosa que teve, não sei se vocês lembram, na pandemia, que muitos casais se separaram. Por que os casais se separaram na pandemia? Porque saía para trabalhar, para fugir da situação da casa. Não sei se vocês lembram que aconteceu muito isso. Veio para fugir da situação da casa. Aí, quando chegou na casa que precisava olhar para aquela situação, não aguentou. Então, muitos saíram. Então, a gente muitas vezes ajuda para não olhar para a própria situação sua. Ou uma situação dentro da casa, ou uma situação que eu preciso melhorar. Então, a gente precisa entender, vocês, o que está por trás dessa ajuda. Eu ajudo, eu faço pelo outro, tá? Para, gente, para. Começa a falar não, 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 e falar, o que eu estou fugindo? Aí a gente vai para arrogância. Aí a gente ainda, quando o outro, eu preciso do outro, o outro não vem me ajudar, não é que ele não vem me ajudar. Porque a gente precisa aprender a pedir. Aí nesse momento a gente vê que é arrogante. A gente está muito arrogante. Então ajudar o outro diminui o outro e eu me torno arrogante. Dentro do pai e da mãe, quando eu ajudo muito pai e mãe, eles enfraquecem. E a gente se fortalece, mas o fortalecimento faz com que a gente fique olhando para o passado e não olhe para a nossa vida. Então a gente fortalece. A gente fica mais preso ali. Isso o tempo todo. O tempo todo. Então, se a gente entende mesmo as três leis, vai compreendendo a lei da hierarquia, que nós temos um lugar, nossos pais são maiores. Quem é a gente? Nós somos na fila do pão. Quem veio primeiro no sistema? Quem pertence? E quem? E a lei do dar e do receber, né? A gente viveria, eu quase assim, não falo no céu, mas a gente estava ali na portinha do nosso céu. A gente estaria na porta. Por quê? Eu seria só mãe das minhas filhas, a gente seria, assim, eu sou só vó. Você acha que se eu não tivesse conhecimento, eu tinha me perdido todinha na avó agora? Não, eu sou só vó. E quando a gente fala só, parece que é tão pouco, né? Mas não é. O só vó, só mãe, só mulher, gente, é de uma riqueza tão grande. Lá no trabalho, se eu entendo que eu sou só aquele, assim, eu sou terapeuta, né? Tá, ok. Só que eu não posso ser terapeuta 24 horas. Porque imagine, minha filha matava eu. Né? Então, uma outra coisa que aconteceu uma vez com um dos meus professores, que foi muito interessante, é que aconteceu dois juntos. Foi dois casais de advogado que queria ter filho e não conseguia ter filho. Daí aí sabe o que ele falou para os dois? Quando você for ter filho, quando você for, né, fazer o filho,
você tem que ir para o papel de pai e mãe. Vocês são advogado 24 horas. O filho não vinha. Quando eles começaram a ir para esse papel dentro da casa, de homem e mulher, os dois engravidaram. As duas famílias engravidaram. Muito interessante, né? Então, às vezes, a gente não tem uma coisa porque nós estamos no papel errado. Não estamos no papel certo. Não estamos. Que era assim, eram as famílias que viviam no meio, naquele sistema. Então, por exemplo, tudo morava junto. Aí todo mundo morava ali. Então, o que a mãe passava, você acreditava? Hoje a gente tem uma coisa, a gente tem um mundo na nossa frente. Então, saber de outras histórias, quando eu conheci constelação, uma das coisas que mais me ajudou, eu tenho problema, mas tinha gente que tinha tanto problema, me ajudou a ser mais humilde, me ajudou a ter mais empatia, e eu tinha gente que tinha os mesmos problemas que eu. É igual aqui hoje, né? Olha o que vocês colocaram aqui, as mesmas questões. Então, a gente vai entendendo esse processo. Foi muito interessante que uma perguntou para mim ontem se podia. Ela achou que constelação familiar era só constelar questões sistêmicas dentro dela. Ah, eu tenho problema com meu pai, com a minha mãe, eu vou constelar. Não. Eu posso constelar tudo. Desde escassez financeira, desde obesidade, desde um terreno que eu não vendo, desde uma situação que eu vi. Outro dia eu constelei um terreno que eu não vendo, por que, que ele não vende? Veio um negócio assim, nunca tinha pensado nisso, tá? É, tudo que eu vejo que é uma questão, eu posso, desde uma dor no corpo. Gente, a nossa dor, ela olha algo. Se veio uma doença, se veio uma situação, essa doença, ela já veio muito antes, tá? Por exemplo, tem uma diabetes. Todo sistema tem. Ah, eu posso ter? Não, eu posso não ter. Ou eu posso demorar mais um pouco para ter. Então, tem questões que é da gente, que na nossa história de vida, sempre a pergunta é essa. Vou pegar o exemplo aqui, né, da escassez financeira. É só eu que tenho? Como é meu sistema? Como é a família do meu pai? Como é a família da minha mãe? Como que eles pensam em relação ao dinheiro? Quais as crenças? O que eu trouxe como verdade? Se a gente fizer uma determinadas perguntas, a gente vai ver que não é da gente só. A gente está sendo leal e fiel a algo. Ah, mas é meu? É, porque eu nasci dessa família. Então, às vezes, eu sempre falo isso, o buraco está um pouquinho mais embaixo. Pode estar relacionado às outras situações. Então, sempre a nossa situação, ela está olhando a algo. Ou está olhando a algo que eu vivi, ou está olhando a algo ancestral. Uma outra coisa, gente. Ah, tá. Ah, mas eu já olhei para isso. Tá. Eu olhei em um momento da minha vida, eu olhei para isso. Uma outra coisa que pega muito na gente é gatilho. A idade. Eu até chamei uma cliente minha, que eu estava fazendo a sintonização à distância, ela participando, ela perguntou, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, não aguento mais ficar nessa minha cidade. Eu falei, pá, que estranho. Ela falou, você já teve isso? Eu falou várias vezes. Eu falei, isso não é seu. Ela falou que vai dando um negócio, ela quer sair dali. Eu falei para ela, isso não é seu. Vamos abrir uma constelação para ver. Não é dela. Porque daí eu falei para ela, é agora? Eu falei, qual a idade dela? Eu lembrei que a mãe dela morreu cedo. Eu falei, qual a idade que a sua mãe morreu? E aí, alguém fez isso e mudou? Porque sabe quando vem repentino? Eu falei para ela, pode não ser seu. Às vezes, a gente está sendo leal ao outro, alguma situação que aconteceu, da mesma idade. Bert conta uma história que foi uma pessoa lá que queria se suicidar com 37 anos, tem um dos livros dele. E aí, era porque a avó tinha se suicidado com 37 anos. E ele lembrou, só que ele prestou atenção que vários parentes dele se suicidaram com 37 anos. Aí ele lembrou de um primo dele que ia fazer 37. Ele foi lá, o primo tinha comprado um revólver.
Então, se a gente não para pensar, você não presta atenção que você está repetindo a idade. Então, às vezes, tem gatilho novo que acontece na idade. Se o pai e a mãe faliu, você vai falir, você pode falir na mesma idade. Você vai fazer alguma coisa, porque você é fiel, você está olhando aquilo, para fazer naquela mesma idade. Então, se a gente não questionar, a gente não tem ideia do que está acontecendo. É muito sutil, mas é assim que funciona. Na real história, funciona assim. Então, as nossas idades são gatilho. Uma outra coisa que acontece muito. Quem era a mãe de vocês na idade de vocês? Quem era o pai? Né? Porque a gente está vivendo uma geração totalmente diferente. Então, para mim, por exemplo, ainda está nativa, ainda colocar as coisas, né? Eu estava pensando nisso, nessas coisas. Minha mãe ficou viúva com 60. Meu pai, com 62, ele teve um derrame. Eu falei, vou prestar atenção nos meus 60. Como é que eu vou ficar nesses 60, entendeu? Porque eu tinha 12 anos quando deu um derrame no meu pai quase morreu. E a minha mãe ficou viúva com 60. E esse dia eu estava pensando, falei, nossa, com 60 pode dar um pano em mim. Se você não souber, você não sabe de onde vem. Pode vir uma situação dessa. Então a gente tem que sempre, sabe, perguntar para a mãe, perguntar para o pai, sabe, dar umas situações nessas datas, sabe? Esses dias essa construção que eu fiz da casa, eu até comentei com a Heloísa, falei, presta atenção porque você e o Lucas já tem tudo isso já. Pode ser um padrão que vai repetir lá na frente. Principalmente em questão de imóvel, de terreno, entendeu? Eu tô falando para ela porque... Não, aí se acontecer, ela vai ter que olhar. Tá? Ela vai ter que olhar numa constelação. Tá? Então, eu vou montar aqui agora. Então, a constelação, ela traz essa consciência para a gente da onde pode ser que a gente esteja olhando. Então, o que a gente coloca, né, essa constelação na água? Então, aqui é a vida, aqui é o lado da vida, é onde a gente teria que estar olhando, eu, você, a gente teria que estar olhando para a vida, estar olhando para as coisas boas. Aqui é a questão da passado, da onde a gente está, nossos ancestrais, quem morreu. Então, todo mundo que está aqui ou que está aqui depois, dentro dessa colocação, olha para isso. Pensa na sua questão também, que você olharia, aonde a sua questão está olhando, tá? E aí, uma outra coisa também. Quando a gente pensa numa questão, gente, todo mundo que está aqui ou vai ver depois, pensa na onde pega no corpo de vocês. Quando vocês pensam em escassez, ou relacionamento amoroso, ou alguma situação, aonde pega no corpo de vocês? A água, ela é assim, porque a água, como a pessoa e nem eu, vai olhar para, vai colocar água, né? Então acaba sendo um processo assim maravilhoso. Então, por exemplo, colocar ela aqui. Para onde ela olha, né? Vou colocar a questão dela, né? Que ela já colocou aqui no grupo. Vou colocar aqui. E caiu eu. Não caiu. Ah, não. Não caiu não, Cleonice. Tá legal. Não, não ficou bom, né? Queria colocar. Parece? Agora dá para ver eu aqui dentro lá do coisa. A questão, peraí, vou colocar sentimento. Vou representar todo o sentimento que ela sente. Toda a nossa questão, podendo ser a questão que for, às vezes a gente presta atenção e fala assim, nossa, mas a minha questão, ela é, parece tão simples, a outra pessoa tem muito problema, gente. Nunca diminui a questão de vocês, tá? Não diminui. Porque a dor que eu tenho nas minhas questões, só eu sei, e as dores que vocês têm na questão de vocês, só vocês sabem.
tá bom? Então, não diminua a questão de vocês. Não diminua, tá? Então, é interessante, né? Porque é como se puxasse a questão, puxasse ela. Estava aqui na vida, você está olhando, a questão puxasse ela para olhar para algo. Então, aqui, essa questão, está olhando. Para onde ela está olhando? Ou para a ancestralidade. Aqui, tanto a ancestralidade pai, mãe, é dos pais da mãe, para mãe ou para o pai. Para onde essa questão está olhando? O que é interessante, gente? Para onde a nossa questão olha? Para o passado. Quem é esse passado? Quem que veio antes? Nossos pais. Se vocês tiver irmãos, vem também os irmãos. Ou avós, paterno, materno, os bisavós, os tios-avós. Então, essa ancestralidade vai representar o tudo. Mas eu vou pôr uma aqui, também ela falou que não tem irmãos, antes que veio antes dela. Às vezes, o que acontece? Pode ter sim, pode ter tido um irmão. Ou irmã que ou abortou ou não viu, engravidou, pode ter. Eu vou colocar aqui o irmão também. Então, ó, por que eu fiz essa dinâmica hoje? Para a gente tomar uma consciência. Isso vocês podem, né? Tem muitas ferramentas a gente tomar consciência. Não vou constelar. Então, toda a segunda-feira eu vou fazer uma dinâmica dessa. Para onde a questão dela está olhando? Para onde que está emaranhado? A gente sempre vai estar em algum lugar. E, ó, aonde vai estar emaranhado? Com a ancestralidade do lado da mãe. Então, tem algo aqui que ela está carregando que é da mãe. Então, pensa aí agora, aonde que pega no corpo. Escreve para mim, aonde está pegando o seu corpo? Escreve aqui para mim, aonde está pegando. E vocês que estão assistindo depois, as questões de vocês também pegam na onde? Agora sim, agora eu consegui mudar aqui os dois. Aonde que pega? E vocês que estão aí também, vai prestar atenção naquela questão que vocês pensaram? Tem um peso aí nas coisas, né? E é interessante, quando a gente vai falando do peso, o que que acontece? O pai também vem. Então, tá carregando uma história. Então, você está carregando uma história de todo mundo. Então, pode ser que seja isso, que tem aquele padrão que você tinha comentado, né? E todo mundo que está assistindo, pensa aí. Então, o que que você vai pensar agora? Nos seus ancestrais, seu pai, na sua mãe, e você vai tirar mesmo. Põe, passa a mão nas costas, passa a mão no braço, com amor e respeito, você vai devolvendo o pai e a mãe. Então você vai dizendo assim mentalmente, e vocês também, tá, gente? Você sentiu uma dor de estômago, pensa no pai ou pensa na mãe, na ancestralidade, devolve, tá? E vocês vão pensando assim, eu carrego algo que pertence a você. Então, eu carrego algo aqui dela que pertence à mãe, que pertence à ancestralidade, que pertence ao pai. Por amor e lealdade a você. E agora, com amor e respeito, eu devolvo. Então, onde você sentiu dor? Eu carrego algo que pertence a você. Então, pertence a quem? Pai, dela que pertence ao pai, à mãe e às ancestralidades. Se você também não sabe a quem pertence, peça ao pai, devolve. Presta atenção se vai abrir espaço dentro de vocês e vocês conseguem respirar melhor. Como é que você vai sentindo aí a hora que vai devolver? Vê se vem a dor de outro lugar. Uma outra coisa, a gente faz com respeito, sabe? Porque a gente carregou isso tanto tempo. Então, o que que vem aí? Melhorou? Alivia?
Tem mais algum lugar que dói? Então, a gente observa uma dinâmica dessa, que a questão que está com a gente, que está aqui nessa dinâmica, ela não está à toa, né, gente? A gente não tem uma dor de cabeça à toa. Então, a gente não tem uma questão, um gatilho à toa. A gente não tem uma raiva à toa. Por que que eu tenho aquele sentimento de raiva? Aonde que as emoções dela estão olhando? Né? Na onde que a gente percebe? Nas costas. O que está nas costas, gente? Nosso passado. O que está na nossa costa? Então, a gente vai observando que o que a gente carrega, às vezes está muito pesado. Fecha o olho, pensa, eu carrego algo que pertence a você, que não pertence a mim. O que eu escolhi carregar? São os nossos gatilhos da criança. A gente quer salvar. A gente acredita no amor cego. A gente acredita no outro. A gente acredita nisso e isso vai liberando. Então, segue soltando. Quem vai fazendo a dinâmica, respira e vê como que é isso. O que você sente? Uma dinâmica dessa, a gente libera tantas questões. Agora eu vou ver no que ela já melhorou aqui. Nessa dinâmica. Devolver. Esse movimento na água é muito rico, gente. É uma coisa assim, as constelações são ricas, né? Ou com pessoas, ou na água, mas é um movimento muito bom. Então, olha, o movimento dela devolver algo que não era dela, olha aí, a questão já vai indo aqui para o passado. E ela vai se conectando aqui de uma outra forma com o sistema. Nesse movimento. Então, gente, é tão rico tudo, né? O que a gente precisa fazer? Se trabalhar. Buscar realmente algo ali. Então, me conta aqui como é que você está agora, gente. Conta aqui no chat como é que você está. Eu vou. Antes da gente querer acabar com a dor de cabeça, ou querer acabar com uma dor, acolhe ela primeiro. Põe a mão na cabeça, põe a mão na azia, né? Eu tinha muita azia. O que está aqui? O que é azia? Tem a metafísica da saúde, tem o Google, tem a IA hoje, né? Dor de cabeça é fígado. O que é azia? O que é dor na perna que vocês acordam? Gente, eu acordei com dor no dedinho essa semana do pé. Mas, gente, o que é o dedinho? Amanhã eu vou fazer acupuntura, vou perguntar para o dedo que é do meio ali. Gente, eu colocava no pé, doía. Eu falei, o que é da medicina chinesa, será, né? Você pode pôr, mas eu vou fazer acupuntura, vou perguntar. Tem tanto sentido isso? Olha, eu fiz um trabalho que tinha nada a ver, eu senti uma pontadinha aqui, numa acupuntura que a moça fez. Aí eu perguntei para outra, o que é esse pontinho aqui? É o meridiano do coração. Eu disse, entendeu? Eu tinha uma dor na batata da perna, sabe desde quando que eu tenho essa dor na batata da perna? Desde mais ou menos os meus 12, 13 anos. Eu descobri agora que é o segundo coração. Descobri foi o quê? Uns 6 meses, que é o segundo coração. Aí quando dói a batata, o que eu vou cuidar? Dos meus sentimentos, das minhas emoções. O que melhora? A perna. Então ela está gritando, falando o que para mim o tempo todo? Tem algo no seu coração? Você está guardando ressentimento, mágoa? Você ficou chateada? Ficou com raiva? Batata, gente, a batata perna dói. Então a gente tem, é isso, é o autoconhecimento. E hoje a gente tem uma ferramenta boa, que é o celular na mão, né? Para olhar aonde que está doendo, na metafísica da saúde, o que está por trás. Eu tinha um salão e eu tinha o livro da Cristina Cairo. Ai, gente, salão, mulher, né? Ai, não aguento dor, não sei na onde. Antes eu li o livro. Aí eu falei, gente, tá bom, vou ler aqui para vocês. O que é isso? Aí depois, no começo, o povo ficar meio bravo comigo, sabe? Por quê? Porque a gente quer curar com remédio, mas antes do remédio,
Aí a gente não sabe se está carregando ancestral ali uma história. Aí a pessoa lia. Depois as pessoas começavam a pedir o livro para mim. Nessa época a gente não tinha celular, né? Daí as pessoas falavam, cadê o livro seu com isso? Porque eu estou com dor não sei na onde hoje. Porque eu não guardo na cabeça. Nem faço curso de linguagem corporal, porque eu esqueço tudo. Eu lembro das minhas coisas, né? Rim, que eu tive muito, perna, mas a batata eu descobri agora. O estômago é o segundo, o cérebro, cabeça está cheia, azia pode estar relacionada a isso. Então eu posso devolver? Posso. O segredo é o amor e respeito. Aí é onde eu vou soltando. Gente, eu tive 2 dores, eu fiz essa dinâmica para mim. Eu melhorei 50% da minha dor. Deu 2 dores essa semana, eu melhorei 50%. Então, está relacionado com a história, com algo do meu sistema, com algo que está brotando aqui. Uma das coisas eu acredito que é a idade. Depois de 50, muita coisa está vindo e eu estou dizendo que é realmente da idade das minhas ancestrais. Então, tem todo sentido. Tá? O que está acontecendo? Antes, nós tínhamos processos emocionais, só que a gente não pensava tanto. A gente não tinha muito gatilho mental. Hoje, o que a gente tinha de gatilho mental? O sistema que a gente ouvia, né? Hoje, qual que é o nosso gatilho mental? O celular. A nossa visão, eu vejo muito mais gente. Então, a gente está tendo muito gatilho mental. Então, é esse cuidado que a gente precisa curar com o nosso mental. Então, antes de chegar uma doença no corpo físico, já passou pelo corpo etérico, é, pelo corpo mental, pelo corpo emocional, aí que vem no físico. Quando vem no físico, já era. Então, a gente faz o efeito ao contrário, quando a gente vai curando aquilo, ou a gente busca curar o emocional e o mental, aí, lógico, o físico não vai pegar. Tá? Não vai pegar. Mas se não, pega. E quando pega, primeiro, antes de tomar qualquer coisa, por que que tá ali? Uma outra coisa que eu já fiz, vários clientes meus que não conseguiam fazer cirurgia, porque as crenças e padrões não deixavam, porque não queria tirar, aí fazia, se trabalhava no mental ou no emocional, aí conseguia fazer cirurgia, e a cirurgia abria assim do nada, não é assim? Então a gente percebe que tem ali um processo daquela cirurgia.